Pedro estava nu e estava desviado do propósito da chamada do Mestre. Ele havia negado o Salvador 3 vezes. Ele estava frustrado, ele tinha peso, angústia, porque havia negado o seu Senhor e ele tinha sido avisado. Meu Deus, em João você vai ver, capítulo 21, que ele chama os demais discípulos, vamos pescar, e os demais o seguem, sendo que um dia ele havia deixado as redes e o mestre, ele disse, deixe as redes porque vos farei pescadores de homem. Ele andou com Jesus, viu milagres, pregou, ensinou e na hora H ele abandona o seu Salvador. Meu Deus, imagina o peso de angústia, o peso de culpa, e estava totalmente fora da vontade do Senhor. Ele estava nu, esse estar nu. Muita gente diz que ele poderia estar com panos inferiores, podia estar com roupa interior, enfim, mas a minha Bíblia diz claramente nu. Essa palavra hebraica é gimnos, em grego. Gimnos é nu, estar desprovisto de roupa. E quando ele soube que era o mestre que o estava chamando na praia, ele pega a túnica para se cobrir e se joga na água, porque viu que realmente era o Senhor. Nós vemos isso em João 21, versículo 7. O próprio João avisa, é o Senhor, porque ele até agora não tinham percebido que era o mestre que o estava chamando ali na beira da praia, e estava pedindo algo para comer. Nós vemos que ali o mestre lhes dá uma ordem, e diz, lance a rede pela direita do barco, sendo que a noite inteira haviam saído, não haviam pescado. Parece com a primeira obra miraculosa que o mestre faz, quando, logo na chamada de Pedro, dá uma ordem para que lance a rede novamente, porque não haviam pescado nada, e eles pescam. Uma é chamada na teologia de pesca maravilhosa, não confunda isso. Pesca maravilhosa, uma é pesca maravilhosa, e a segunda é a pesca miraculosa. Por que há dois títulos que foram colocados? Uma é pesca maravilhosa, porque aqui na pesca maravilhosa é o chamado de Pedro, é o chamado ao ministério. Aqui na pesca miraculosa, Pedro já está decepcionado, aconteceram muitas coisas. Me lembra aquele obreiro, aquele pastor, aquele ministro que já passou por lutas, por dificuldades, por angústia, por decepções, por traições, e perante tantas lutas, provas e tribulações, muitas vezes a pessoa se perde no rumo e nessa hora precisa não somente de uma maravilha, mas precisa de um milagre. Eu vou explicar por quê. Aqui é quando já está a frustração, vou colocar aqui, frustração no ministério. Frustração no ministério. Quanta gente está frustrada no ministério? Aqui é o chamado, porque pesca maravilhosa. Lembra que você vai ver em Lucas, em Marcos e em Mateus, em Marcos e Lucas, o relato da pesca maravilhosa. Ele chama a Pedro e pede o barco emprestado. Você vai ver isso em Lucas, claramente, capítulo 5, Lucas 5, 1 ao 6. Lucas 5, 1 ao 6. Você vai ver que Jesus não conhecia Pedro, pede o barco dele especificamente e faz o barco, um palanque, um púlpito. Eu sempre digo que ele pega o barco e toma esse barco, se afasta da multidão que o apertava e ele usa o barco como um púlpito para pregar. Isso simboliza que Cristo entra no barco. O barco ali simboliza a própria vida de Pedro, simboliza a profissão de Pedro, a essência, a vocação de Pedro, e entra no barco e nesse barco o próprio Jesus dá ordem para que ele pescasse novamente, sendo que não haviam pescado nada, e vem a pesca maravilhosa, ou seja, a maravilha de conhecer Cristo, a maravilha de ser chamado. Esse é o início. Quando o Senhor te maravilha, você quer trabalhar. Quando você está maravilhado, você quer ganhar almas, você quer pregar. Você pega o seu barco e diz, está aqui meu barco, o Senhor pode usá-lo. Você entrega a sua vida, entrega a sua vocação, você entrega a sua família, entrega a sua casa. Tudo que você tem, tudo que você o entrega, aquele barquinho simboliza a vida de Pedro. E Jesus entra no barco e prega.
tudo entregamos. Por quê? Porque estamos maravilhados. Tempo bom quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando Deus começa a te revelar coisas, quando você começa a saborear a palavra, quando você fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a tudo. Você está maravilhado, maravilha. Só que aí vem as lutas, as tribulações, os vendavais, vem as tentações, vem as guerras, vem tantas traições, e aí passam-se os anos no ministério e as pessoas às vezes começam a se perder. E eu tenho encontrado muito ministro santo, precioso, que está perdido, desiludido com sistemas, desiludido com denominações, desiludido com pessoas ingratas, tanta gente açoitada que está perplexa, atônita, e está como Pedro, porque esse Pedro que viu tanta coisa preciosa, esse Pedro que andou sobre as águas, esse Pedro que declarou que Yeshua era o Cristo, era o Mashiach, o Filho do Deus vivo, agora o havia negado. Está na angústia, perdido, desviado e literalmente nu, pescando, ao ponto de se envergonhar quando o mestre aparece. Gente do céu, quanta gente hoje está atônita, assim, decepcionada e desviada do propósito do Senhor. Quantos homens estão parados, penduraram a chuteira, como se diz aqui no Brasil, e estão, talvez, não sabendo para onde ir. E estão desiludidos, estão com peso de angústia, de culpa. Por quê? Porque devido a tantas batalhas, tantos guerreiros, eu choro por tanto guerreiro de Deus que hoje está sofrendo, parado, com peso de angústia, de culpa, porque às vezes não foi bem compreendido, ou às vezes ele falhou, errou e não consegue agora mais avançar. Pedro estava assim, voltou às redes novamente, voltou à pescaria novamente, sendo que um dia ele abandonou as redes. Tentaram a noite inteira, não conseguiram, de novo não conseguiram nada, mas Jesus aparece. Quem aparece? Jesus ressurreto. Essa é a grande vitória. Jesus aparece ressuscitado e ele dá um comando. Lancem do lado direito do barco a rede. Meu Deus, que comando precioso. E eu digo, como esse mestre da Galileia é tão misericordioso que ele ainda quer investir nos seus discípulos, embora eles estão totalmente fora do propósito que o próprio mestre propusera ali para os chamar e assim também os estruturar como discípulos para que eles pregassem o santo evangelho. Pedro estava nu, esse nu é andar de qualquer jeito, andar do jeito que a pessoa quer. Uma pessoa que quer fazer algo e quer fazer do seu jeito nunca vai ter sucesso. Eu lido com muitos obreiros, pastores, e eu digo, nunca faça a obra relaxadamente, isso não traz bênção. Nunca faça a obra do teu jeito. Você tem um padrão santo da doutrina, você tem um padrão santo da palavra de Deus, guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e Ele que guia toda a verdade e toda a justiça. Então, a obra de Deus não é feita como eu quero. Pedro se desvirtuou, Pedro largou tudo e estava do jeito que ele queria. Talvez fazendo o que ele queria, despido de roupa, e quando aparece o mestre, ele fica envergonhado. E a ordem é, voltem e lancem a rede do lado direito do barco, não é o lado direito da pessoa. Por que tem que ser o lado direito do barco? Porque aí, nessa postura, você está tendo a conexão com o que é avançar do barco, essa conexão com o que é mirar para a proa. Você sabe que existe proa, que é a frente, popa do barco, proa, popa, bombordo e estibordo. Estibordo é a tua direita quando você está olhando para a proa, para a frente do barco. Por quê? Ele diz, lance a direita do barco. Ele está dizendo, avance, olhe para a proa e a tua direita, a direita do barco, você vai lançar. Aí a minha direita está com a direita do barco. Por quê? Porque eu posso me voltar e olhar para a popa. Se eu olho para a popa, meu lado direito vai estar em bombordo, que seria o lado esquerdo do barco. Não sei se você me entende. Então, o certo é olhe para a frente, olhe para a proa e lance do lado direito. Isso é algo muito significativo. Você vai ver o nome Benjamim, filho da minha direita, assenta-te à minha direita. Eu tenho um estudo sobre estar à direita. E eu tenho que estar olhando para frente, porque eu não posso estar no barco olhando para a popa. Isso é algo simbólico, porque há muita gente hoje em dia que
não tem uma postura no barco e está olhando para a popa, está olhando para o porto que saiu. Há muita gente que está fazendo a obra, mas está com saudade do tempo que ele estava na sua casa e se arrepende de ter saído para fazer a obra. Eu conheço muita gente que se arrepende de ter investido no evangelho. Tem muita gente que começa a falar: quando eu estava no mundo, eu tinha 5 carros, eu tinha isso, aquilo, outro, vim para Jesus, parece que perdi tudo. Querido, se você acha que perdeu com Jesus, se você crê que perdeu com Jesus, você não nasceu para esse santo evangelho. Agora, quando eu vim para Jesus, eu abri mão de muita coisa, mas eu ganhei a glória de um reino celestial, de uma chamada sobrenatural. E não me arrependo. Há muita gente que está olhando para a popa do barco e olhando para o porto, do saudosismo, olhando para a espuminha que o barco deixa, olhando para as coisas que para trás ficam, sendo que Paulo diz claramente que nós devemos olhar para frente. Então, quando ele diz, coloque a rede ao lado direito, ou seja, se posicione, olhe para frente e no teu lado direito, ali você vai ter que lançar a rede do lado direito do barco, olhando para frente. Olhar para frente, para a proa do barco, significa comece a ter perspectiva, comece a ter visão, comece a ter projeção, seja um homem de metas, e trabalhe para isso, como diz Paulo, prossigo para o alvo da soberana vocação. O próprio mestre está falando para o Pedro: Pedro, eu quero te colocar na posição certa do barco e lançando à direita a rede para que você entenda que você vai se alinhar comigo. Pronto, pescaram 153 grandes peixes. Também fiz um estudo sobre esses 153 grandes peixes, que é algo muito simbólico. E todo dia estamos analisando a palavra, e isso é maravilhoso. Inclusive, quero te convidar, porque no canal Natanael Solis Pregações, outro canal, Natanael Solis Pregações, todo dia às 22 horas estamos tendo estudos maravilhosos. Hoje, inclusive, não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje às 22 horas de segunda a sexta nós temos uma live. Você pode estar tirando dúvidas e conversando juntamente comigo nos comentários. Queridos, nós precisamos entender que essa volta à postura é um alinhamento para que possamos avançar. Você não pode parar, Pedro. Olhe para frente, lance a rede e volte novamente a ter vitória. Pescaram esses peixes em abundância, voltaram e Jesus o chama para comer. Por quê? Porque Jesus já tinha peixe na brasa. E aí, preste atenção, Jesus restaura a vida e o ministério de Pedro, lhe perguntando 3 vezes. 3 vezes ele negou e 3 vezes lhe pergunta: tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? Ele diz: eu te amo, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu preciso ter a graça para entender que um milagre vai fazer com que minha vida ministerial prevaleça. Eu estou maravilhado com Jesus, aí tem um chamado. Maravilhado, eu estou disposto a qualquer coisa, mas tem hora que vem a angústia, a frustração, as lutas do ministério, e aí você vai precisar de um milagre. Jesus fez um milagre. Talvez você precise de um milagre na tua vida, um milagre na tua família, um milagre no teu ministério, um milagre na tua fé, para que você se posicione no barco novamente e volte à essência gloriosa daquilo que Deus te chamou. Você precisa entender essas palavras porque elas vão te edificar. Te convido para estudar conosco universidadedoreino.com. Veja na descrição do vídeo, porque em breve teremos outras plataformas para você estar conosco, ter as apostilas, ter todo o material e estar aprendendo a palavra do Senhor com muitas matérias, dezenas de matérias preciosas, apostiladas com vídeos, e você pode fazer parte dessa grei gloriosa que está aprendendo juntamente conosco online, tá bom? Deus te abençoe, e você que precisa de um milagre, creia. Deus vai fazer um milagre para ativar novamente essa tua fé, tua chamada, para que você volte a olhar para frente na proa e lançando a sua direita rede e ter resultados sobrenaturais, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração.